Bom, eu quero dar um abraço aí na garotada de ensino médio da Escola Simão Hess, que está acompanhando pela internet e mandou recado que está vendo. Vamos lá, meninada, vamos para a rua. O companheiro do Raiz, não sei se estão chamando da Raiz ou do Raiz, da Raiz. Manda um abraço para a minha companheira, grande brasileira, Luísa Erundina. Fui colega dela ministro com Itamar e fui colega dela prefeito, ela prefeita de São Paulo e o prefeito de Fortaleza. E é uma das grandes brasileiras que eu tenho o privilégio de conhecer. E ela está aí, não vou dizer a idade, mas fazendo inveja a muito jovem, acomodado, lutando, criando alternativas. Manda um abraço fraterno, afetuoso para essa grande brasileira. O projeto neoliberal, fora do Brasil e intelectualmente, está muito debilitado. Portanto, a nossa tarefa de opor um projeto novo, no Brasil, ela tem duas vantagens relevantes. Primeira, nós temos o que perder em concreto, não em abstrato. Então, há um grande dissenso, eu cansei de comentar isso com o Lula e com a Dilma, mas, assim, não consegui êxito nisso. Até algum esforço foi feito, mas não havia convicção. Você tem uma esquizofrenia na elite brasileira, na burguesia brasileira, e ainda há uma burguesia brasileira. Neste contexto, isso é bom, não é mal, que é quem produz está sentindo que tem uma coisa muito errada no Brasil. Então, quem tem uma indústria, quem tem um comércio, quem tem uma boutique, quem tem uma prestadora de serviço, está sentindo no dia a dia, toda hora, que tem uma coisa errada. Ele sabe que está errado o juro, ele quer transferir a competitividade debilitada dele pelo juro para fazer uma retórica contra a carga tributária, está ouvindo o galo cantar, mas não sabe aonde, e tal. Mas ele, na hora de lutar, ele fica conservador, porque ele, ao gerar um excedente, pequeno, médio ou grande que seja, ele deposita no rentismo, ou seja, no juro, na especulação financeira, e isso paralisa. Nós precisamos fazer uma política consistente de redução da taxa de juros para desestimular, sabe, a alocação de capitais do investimento produtivo nisto. Isto se faz via Caixa Econômica, via Banco do Brasil, e eles vão querer quebrar, vão querer fundir a Caixa Econômica com o Banco do Brasil, porque é um dos elementos que a gente pode para descartelizar o setor financeiro comercial, e o BNDES, que eles estão fazendo a proposta de uma maior pedalada fiscal que eu já ouvi falar, que é assim, o BNDES é o banco que é capitalizado por muitas fontes, mas a principal é o Tesouro. Então, o Tesouro bota lá, capitaliza 10 bilhões, 5 bilhões, 7 bilhões, milhões, etc. E isso para vencer daqui 10 anos, 5 anos, 7 anos, 9 anos, 20 anos e tal. O que é que o Michel Temer fez no primeiro dia de governo? Está mandando o BNDES antecipar as receitas, que eram para dever em 20 anos, na conta de 100 milhões de reais para entregar para o juro para banco privado, e nesse passo destrói o BNDES e deixa toda a rede de produção brasileira sem sua única e última ferramenta de financiamento não convencional, não comercial. Isso, evidentemente, nós precisamos preservar, mas, fundamentalmente, nós temos que estatizar o Banco Central. O Banco Central hoje é privatizado, está entregue ao Itaú, antes estava entregue pela Dilma ao Bradesco. Nós precisamos estatizar o Banco Central. E aí, sim, claramente, já está dito publicamente que eu tenho um compromisso em auditar a dívida pública brasileira. Sou pioneiro em falar nesse assunto. Hoje ele está mais claro do que nunca. Enfim, estou com a professora, nós estamos trocando ideias, e eu quero só me precatar, porque um cara dizer o que eu estou dizendo publicamente, você tem o risco de, na iminência de uma vitória minha, ou de alguém que, como eu, pense, haverá uma tentativa de fuga de capital. E isto é uma coisa que a gente tem que administrar com muita cautela, mas eu vou bancar a consequência disso e vou criminalizar uma fuga de capitais que seja feita para destruir a economia brasileira. Então, o projeto que descomprime, quer dizer, que estabelece uma fenda entre quem produz e quem especula, e associar quem produz nos interesses reais a quem trabalha, né? A social-democracia europeia teve um experimento importante em relação a isso e está sob agudo estresse. A França está nas ruas. Então é possível que nós estejamos encerrando esse aparvalhamento que a onda neoliberal provocou na cabeça das pessoas. Porque a linguagem da política, a linguagem do Estado é a política, a linguagem da democracia. E a política foi desmoralizada, satanizada. No Brasil nós estamos com um certo delay, né?
mas continuam satanizando. Hoje um jovem olha assim, parece que não escapou ninguém. Parece que é todo mundo pilantra. E eu digo a vocês, quem conhece por dentro, não é. Não é. O que importa é o que o Gramsci já dizia, a hegemonia moral e intelectual. Como nós abrimos mão de afirmar uma hegemonia moral e intelectual na direção correta, por tolerância, por paciência, por pragmatismo, por medo, seja pelo que for, saiu o Lula conciliando e a Dilma conciliando, na crença que dava certo. Está evidente na minha cabeça que não deu certo. Então agora nós vamos experimentar o outro caminho. Qual é? Está posto aqui. Como é que a gente faz? Primeiro, formular o projeto. Então você tem, como é que se formula um projeto? Você tem 3 premissas. Como é que tem êxito o mundo? Você tem que ter alto nível doméstico de investimento, ou seja, o capital para financiar o desenvolvimento nacional tem que ser nacional. O que não espanca o capital estrangeiro. Apenas banco internacional funciona igual a agiota, né? Igual o gerente de banco. Se você tem um saldo muito alto, ele se lembra do seu aniversário, manda cesta de Natal, né, doutora Juscelia? A doutora Juscelia é uma brilhante advogada catarinense que nos ajuda na CSN e está me dando a honra aqui da sua presença, já que você falou, ela é só minha amiga, certo? Né? Ele falou da namorada, estou falando de uma amiga querida, que é minha colega. Então, a formação bruta de capital do Brasil é muito baixa. A China tem 55, 52, 53, o Brasil 14. Isso é a diferença entre o que a gente produz e o que a gente consome. Então, a China sobra a metade do que produz para investir no ano que vem e o Brasil sobra 13%, 14% do que a gente produz para investir no ano que vem. E, ao contrário do fatalismo neoliberal, o nível de formação bruta de capital de um país não é consequência fatalista do acaso. É consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. E aí algum companheiro colocou aqui a questão, o modelo tributário é a principal ferramenta. Então, o Brasil tem uma carga tributária nominal muito pesada para o tipo de serviço que se presta à população, 36% do PIB. É bom lembrar que o Fernando Henrique pegou essa carga tributária em 27% e entregou para o Lula com 37%, e nós ainda conseguimos reduzir 1 ponto. Tá certo? Então, mas de qualquer forma é muito alta. Só que ela é pessimamente distribuída na inversa proporção de quem tem poder político. É esse o jogo. Eu brinco, a turma pediu hoje, aqui eu vou dizer de novo. Se você olhar um tatu em cima de um toco, lá vem. Sabe o que é tatu? E toco também? Não sabe. Então, se você passar na estrada aí e olhar um tatu em cima do toco, pode apostar com segurança. Alguém botou. Por quê? Porque tatu não sobe em toco. Né? Então, assim está a questão brasileira. O sistema não está errado porque tinha um manual de fazer direito, e eu repito, e os caras são tão safados e mal criados e mal preparados que faz tudo errado. Se fosse assim, era mais fácil. Então, o tatu está no toco, por quê? Porque a carga tributária bruta sobre o consumidor brasileiro de classe média vai a 40%. Por quê? Porque você paga 27%, 30%, 28% na energia elétrica, você paga 27%, 20%, 28% na água e na taxa de esgoto, você paga IPTU, você paga tudo, todos os remédios, você paga, enfim, no eletroeletrônico, tudo 18%, 17%, e você não recebe nada de volta. E na sua renda você morre na fonte, porque é 27,5%, ponto. Né? Não tem como evadir. Né? O rico, você tem que ver qual é a carga tributária líquida dele, porque ele recebe os juros. Então, eu tenho que pegar a carga tributária nominal que pesa sobre ele e descontar o que ele recebe de volta do dinheiro que ele pagou em juro que o Banco Central devolve. Sabe qual é a carga tributária sobre os ricos brasileiros? 7%. Então, você tem uma margem. Aí o PT fala assim, vamos criar um imposto sobre grandes fortunas. Aí a gente tem uma moral católica, né? E a gente gosta disso, porque é mais fácil, como é um camelo passar no fundo de uma agulha, do que um rico ganhar o reino dos céus. Eu também conheço a Bíblia. Só que, modernamente, e é sábia, só não devia misturar com política, né? Na minha mente. Não, terminei não. Vou fazer como o padre Antônio Vieira, desculpe, não posso ser breve. As perguntas são tão inteligentes que eu preciso fazer. Então, repare bem, quando eu faço isso, eu digo, vou cobrar sobre grandes fortunas, a riqueza hoje se organizou em PJ, não é mais PF, pessoa física. Então, você pega assim, não existe mais grande fortuna, simplesmente. Você pega o grande milionário, não sei o que, do Brasil, ele ganha, sei lá, 40 mil, 30 mil, 50 mil reais de proventos, né, de sei lá o quê.
Aí o mordomo, o helicóptero, o iate, a puta, não sei o que, tudo é pago por fringe benefits. Eu falei puta, foi cacete. Não dei corda. Aí é tudo pago pelas empresas, que chamam fringe benefits, isso tudo é isento. E ele recebe ainda, no pessoa jurídica, lucros e dividendos. O Fernando Henrique criou uma lei para isentar. Então, se você quiser criar um tributo que alcance progressivamente, você vai a lucros e dividendos e vai sobre heranças e doações. Aí sim, já no Ceará nós já fizemos. E é popular. É popular. Tem meia dúzia de barão, faz assim umas carnavais, consegue uns editoriais do jornalão, mas o dinheiro chega, você faz 250 escola técnica profissionalizante de tempo integral, e aí está tudo funcionando, entendeu? Funciona, vale a pena. Então, a que senhor você quer servir? Também é da Bíblia. Você não pode servir a dois senhores. Então, você quer servir ao mundo popular, ao mundo progressista, tem que criar isso. Como você tem que exonerar toda e qualquer tributação sobre investimento. E qualificar progressivamente o investimento sobre heranças, doações, lucros, dividendos e sobre o consumo suntuário. Você exclui a cesta básica, exclui conta de energia elétrica de até uma certa faixa, etc., 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 e senta o pé progressivamente nas outras. E eu sou a favor de criar um adicional de imposto de renda para os estados, opcional, de maneira que a alíquota máxima somada chegue a 35%, que foi a alíquota que eu criei quando ministro da Fazenda do Itamar. Então já tivemos uma alíquota de 35%, criada por mim, foi eu virar as costas, o Fernando Henrique revogou. Né? De 35% por super ganhos. Você quer ver, por exemplo, o William Bonner ganha R$1 milhão por mês, na Globo, por mês, e paga 15% de imposto de renda, porque inventou uma pessoa jurídica, certo? E a Patrícia Pilar, não sei quanto ganha, mas como ela é muito séria, ela ganha na pessoa física, ganha menos, muito menos do que o Bonner, mas paga 27,5% de imposto. Então isso tem que corrigir, e não é difícil de corrigir isso aí. Então você tem uma margem. Neste momento, por exemplo, a CPMF é uma necessidade. Não é que seja um tributo bom, não é. Mas eu estava na Câmara quando te revogaram a CPMF, subtraindo R$70 bilhões a valor de hoje, e regulamentaram 12 dias depois a emenda 29, que estabeleceu novas despesas de R$70 bilhões na saúde, fazendo um movimento relativo, mais aqui, menos ali, de R$140 bilhões, que é muito dinheiro até no orçamento americano. E aí você tem esse drama todo do Brasil agora. O que mais? Como é que se faz isso com o Congresso? Vamos lá. Todo presidente que quis aumentar a proporção dos salários na renda nacional passou por graves problemas. Getúlio se matou, João Goulart foi derrubado, Brizola não deixaram de ser presidente, o Lula sofreu o pão que o diabo amassou no primeiro mandato e tal. E você olha assim o gráfico de poder de compra do salário mínimo, que é o indicador, versus história política brasileira, os presidentes que passaram bem nas elites são aqueles que deprimiram o salário, etc., etc. O Fernando Henrique, por exemplo, entregou o salário para o Lula, eu era ministro, com poder de compra equivalente a $76. O Lula entregou para a Dilma com poder de compra equivalente a 320. A Dilma perdeu para si própria, derrubou o salário mínimo para $250 o valor. Né? Não tenho a menor dúvida que ela está perdendo para si própria. Né? Sendo séria e merece a nossa defesa, porque teve 54.721.843 votos. E nunca mais, neste país, nós devemos tolerar, seja por que razão for, que a presidência da República chegue quem quer que seja, que não seja pelo voto do povo. Arrebente-se quem achar ruim, mas só vai para lá agora quem tiver voto do povo. E aí como é que se maneja o Congresso? O Congresso ele é assim, piorou muito pelas concessões que se fez. Mas eu fui colega do Michel Temer e do Eduardo Cunha, no mandato 2006-2010. E ali você vê claramente em números toscos, tá? 1/3 é de pilantras como eles. Pura e simplesmente, bandido, marginal, ladrão, está ali para usar o poder, para traficar influência e botar dinheiro no bolso para a madame comprar milhões de coisas e ele comprar colegas e não sei o que e tal. O outro terço é de gente muito boa, acreditem nisso. Aqui de Santa Catarina tem muita gente boa. O outro terço é muito gente boa mesmo. E o outro terço não tem propriamente valores e fica olhando para onde é que o vento sopra. Se o presidente da República hegemonizar
com força da rua, não mentir para o povo, chegar forte, ter a agenda pronta, o máximo ajuizada meritocraticamente com o próprio povo. Sabe, chegar na campanha, em vez de ficar deixando a digressão a Dilma no primeiro mandato, o único assunto debatido foi aborto. E todos esses assuntos que eu chatamente coloquei para vocês estavam postos. E a gente precisa que o povo entenda, senão vai ser sempre parecido com a mentira, com uma traição que desconstitui, que é o que eles querem. Então, moderar a promessa, apostar na inteligência do povo, não é fazer campanha de chato nem nada, não, mas o povo está pronto para um governo que, sabe, envolva as pessoas na participação e aí mediar com os governadores. Isto é da tradição federativa e republicana brasileira. Então, você não perder a rua e fazer uma cumplicidade institucional forte, orgânica, com os governadores. Nós perdemos a rua pelo hiato entre a realidade e a promessa e deixamos a Federação Brasileira falir. Então, volto a repetir, o Rio Grande do Sul está ingovernável. Isto é doentio para o país, desequilibra a federação. É preciso que o país tenha equilíbrio na sua federação e o Rio Grande do Sul é relevante. E o Rio Grande do Sul tem a ver com vocês, com Santa Catarina, tem a ver com o Paraná, né? Está lá a situação dificílima. A Minas Gerais tem uma lógica republicana na tradição brasileira. A Revolução de 30, volto a dizer, vem dessas conexões. E foi ontem. Minas Gerais não paga os funcionários. O Rio de Janeiro está quebrado. Sabe? O Rio Grande do Norte não está pagando as contas. Isso não é possível. E está fazendo isso não é por irresponsabilidade dos governadores, salvo exceções. A questão é que a dívida pública dos estados cresce pela política monetária do governo federal. As despesas correntes crescem porque tem um piso nacional de salário fixado pelo governo federal, por uma política de salário mínimo fixada pelo governo federal, por uma política de SUS que não reajusta a tabela dos procedimentos da saúde brasileira desde 2003. Nós, progressistas, não atualizamos a tabela do SUS desde 2003. Resultado, toda a rede conveniada, Santas Casas, etc., está fechando, superonerando o setor público municipal na atenção básica e no ambulatório, na questão ambulatorial, e nos secundários e terciários junto aos estados. Então, os estados estão quebrando sem poder fazer nada. Isto tem que ser resolvido. Sabe, eu propus uma ideia, você basta pegar 30% da dívida e swapar. Eu estou criando essa palavra em português porque é o seguinte, o que é isso? Você deixa de cobrar e contabiliza para mais 20 anos no futuro, desde que esse texto aqui seja feito um processo pactuado de investimento nos setores críticos que a sociedade catarinense precisar, etc., etc. Eu já fiz isso no Ceará com o Banco Mundial, não é possível que o governo brasileiro não faça isso com os seus estados. Então, o que eu estou querendo dizer é que se você monta uma equação comovente sob o ponto de vista da formulação do projeto, faz as mediações com os governadores em obediência à centralidade da tradição federativa e republicana brasileira. E passo adiante é diminuir os impasses, reduzir as questões potencialmente mais graves a 2, não mais que 3. Sistema tributário, sistema previdenciário e reforma política. Só essas 3 exigem quórum qualificado. E apostar numa maioria simples, o resto é mentira, é medo de CPI. E um presidente que não tenha rabo de palha e que queira ficar do lado do povo, tem que ter medo de CPI, não. Não pode deixar o povo acreditar que o cara chega lá, a corrupção acabou. É mentira. Isso que eu tenho na Marina, minha amiga, como nunca administrou uma bodega, gente boa e tal, quer bem ao Brasil, ela acredita piamente no pentecostalismo dela, que Jesus vai ajudar, ela chega lá e acaba a corrupção, entendeu? Não acaba. Eu não duvido da boa fé, não duvido do amor dela ao Brasil, não duvido, enfim, da boa intenção dela. Nem, por favor, não me confunda, eu sou amigo dela, fomos colega ministro, mas eu quero adverti-la, não podemos deixar o povo acreditar que um de nós chegando lá, só porque é sério, a corrupção acaba. Não acaba. O que você pode garantir é que a tarefa do presidente não pode ser só não roubar, porque a Dilma não roubou e nunca roubou um centavo de ninguém. A tarefa mais complexa é não deixar roubar. E aí você precisa dizer, olha, vai acontecer. Vai acontecer. Agora, no meu governo, o código de ética é assim. Eu já fui governador, é só olhar o que é que eu andei fazendo. Se o camarada for difusamente acusado, eu faço ouvido moco, não presto nem atenção.
Porque o povo gosta de falar mal de político, não sei o que, então a gente ouve por um ouvido e solta pelo outro. Mas se a acusação for específica, o camarada pede para sair e pede preferência na apuração. Então ele é afastado, a gente pega a Controladoria da União, volta a ter status autônomo, não de ministro subordinado, e a auditoria faz rapidamente ali uma apuração que não elimina Polícia Federal, nem Justiça, nem nada. Mas se o presidente se convencer que o cara é inocente, volta e desagrava. Se for culpado, vai se atacar com a Polícia Federal, com o delegado, que já não é mais problema meu. Eu fiz isso no governo do Ceará, o Itamar fez isso com o Argrives. E no limite, para concluir, a gente não ter medo de apostar no novo, a gente sair desse pragmatismo de presidencialismo, de coalizão, em que só quem fica é o PMDB, vocês já repararam? Entre o PSDB e a aliança com o PMDB, o PT vai para a oposição. Aí o Fernando Henrique perde, entra o PT e bota o PMDB na situação. Aí o PMDB faz um golpe, sai a Dilma e o PT, e aí entra o PSDB como coadjuvante do PMDB. Só eles ficam, sem ter voto, sem ter projeto, sem ter compromisso, e sendo, salvo exceções, uma quadrilha de salteadores, bandidos, ladrões, que eu conheço de longa data. Então vamos apostar no novo. Concluindo, está escrito na Constituição brasileira que nós temos que evoluir de uma democracia representativa para uma democracia participativa. Então, nos impasses, é preciso convocar diretamente a população, por intermédio de plebiscitos e referendos, que eles aqui desmoralizam como se fosse chavismo, como se a Dinamarca, a Noruega, a Suécia, os Estados Unidos, a França, a Alemanha, a Inglaterra fossem chavistas. Modernamente, não faz mais sentido você deixar o processo político confinado ao monopólio de uma representação plutocrata, que não guarda proporção com a realidade popular, nem nas mulheres, nem nos negros, nem nos pobres, nem na classe média. E isso tem que acabar, sem ruptura, por evolução democrática, mas chamar o povo para resolver. Agora a Suíça propôs uma renda mínima de 9.000 euros, e a população votou não. E é uma maravilha, se você acredita, a democracia realmente praticada é o único lugar onde eu consigo respirar. Então, vamos por aí.